Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Que Deus nos abençoe, nos dê a direção e darmos continuidade à pauta que nós iniciamos no vídeo anterior. Essa é a segunda parte. E nós encerramos o vídeo anterior falando sobre o que diz Apocalipse, né? O que fala lá Apocalipse da primeira trombeta, quando o anjo toca a primeira trombeta. Lá em Apocalipse, né, quando abre o primeiro selo, lá em Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, 7 selos, e ouvindo os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! E vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Fala-se mais um pouquinho desse cavaleiro aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É o que nós vemos nas igrejas aí. Esse desastre de muitas igrejas aí, com a pregação dos evangelhos. Cheio de heresia, cheio de palavras, um evangelho cheio de palavras fictícias. E seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem da iniquidade? Aquele anticristo que nós lemos no Apocalipse. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria? Aí lá no versículo 9 diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo é projeto de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para derem crédito à mentira. No versículo 7 diz assim, com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que detém esse ministério da iniquidade para que ele não se manifeste? A igreja de Cristo aqui. Os servos de Jesus aqui. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, pronto, as portas para que o ministério da iniquidade se manifesta, vai estar aberto, não vai haver nada que possa impedir. Então isso que nós vemos aí no mundo, essas rumores de guerra, entendeu? Ora, de um lado está um rumor de guerra, daqui a pouquinho vem acordo de paz. Quando a gente pensa que vai estourar uma guerra, aí vem um acordo de paz. Aí vem uma pessoa e diz assim, o fulano de tal é o anticristo. Não, esse fulano de tal é o anticristo. Pessoal, o ministério da iniquidade já opera, existe muitos preparando o caminho desse camarada, que é o anticristo. Inclusive muitos bispos, pastores, estão preparando o caminho dele, estão ajudando ele com as suas mentiras, com os seus evangelhos deturpados que pregam aí. E infelizmente Pedro diz que muitos são os que seguem eles. Como eu disse, é uma tal de pastorada. Pessoal, hoje, né, qualquer um é pastor. Eu fico parado aqui. Outro dia eu estava aqui em casa aqui, né, postando ali meus portfólios nas redes sociais para divulgar o meu trabalho que eu estou empreendendo agora. Aí eu fico vendo lá, essa pessoa é pastor?
Mas eu conheço essa pessoa. É pastor, está com o título de pastor. Aí passa em outra página lá, outro pastor, esse é bispo. Essa pessoa aqui abriu uma igreja, mas essa pessoa aqui fez isso, isso e isso. Inclusive, a esposa o repudiou e já está com uma igreja aberta. Veja o que Pedro fala lá. Veja o que Pedro fala. Infamando o caminho do Senhor. Infamando o caminho do Senhor é um pula-pula de ministério. Ora está no ministério, sai daquele ministério ali, aí vai, abre uma portinha, aí não dá certo, aí vai se associa com outro em outro ministério, aí não dá certo, daqui a pouco ele está pulando para outro ministério e se associando em outro. Pessoal, em 1990 eu casei. E eu era obreiro, juntamente com a minha esposa da igreja. Quando nós tomamos a decisão de ir para o ministério pastoral, nós pagamos um preço. Não foi de qualquer forma, a obra de Deus não é bagunça. Não é a bagunça que muitos estão fazendo aí. Como eu disse aqui, quando você olha para esses três poderes aí, o judiciário, o legislativo e o executivo, o que você vê lá? É uma bagunça. Você viu a última sessão agora como é que foi? Polícia legislativa e um pau quebrando, ninguém se respeita. Ninguém se respeita entre eles. Você pega uma sessão aí para ver desses ministros do STF aí, é um desrespeitando o outro. É uma porção de podridão, porque o que você espera desse mundo? O que eu espero desse mundo é o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. O que eu espero desse mundo, quando se fala de seres humanos, é que os homens vão se tornar mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O que eu posso esperar daqueles que está profetizado que a iniquidade vai se multiplicar, que o amor vai se esfriar? O que eu posso esperar? O que eu tenho que fazer é cumprir só o mandamento do meu Senhor de amar o próximo como a mim mesmo no campo espiritual, no campo de orar, no campo de suplicar, no campo de dividir o meu pão. Tá precisando? Divida o pão, porque nós temos que amar o próximo, sermos piedosos, respeitosos. É o que eu estou procurando fazer. Não é ser idiota, não é ser bobo. Não é isso que eu estou falando. Mas se o meu próximo precisa da minha mão estendida, eu vou fazer o bem sem olhar quem. Dentro das minhas condições. Mas quando nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, eu vou colocar esperança aqui em quê? A esperança que a Bíblia me traz para esse mundo é que um dia ele vai ter um fim. E que vai se tornar no novo céu e uma nova terra. É o que a Bíblia me diz. Ela não me diz outra coisa diferente. Mas fica as pessoas se enganando. E se enganando e enganando. Quando? Aí eu volto a falar. Esses líderes que ficam aí envolvido em política, nos negócios dessa vida, como eu li para você lá sobre Timóteo. Um soldado em serviço não se envolve nos negócios dessa vida, mas o seu objetivo é satisfazer a vontade daquele que a regimentou. Esses líderes evangélicos, bispos, pastores, apóstolos, ministros, missionários, que ficam se envolvendo em negócios dessa vida. Empresários, dono disso, dono daquilo outro, é dono disso aqui, é dono daquilo outro. Ele está dividindo o seu tempo, que é tão precioso, que era para estar ali buscando a Deus, com as coisas desse mundo. Com as coisas desse mundo. Aí sabe que quando eles ouvem isso, que eles falam? Que eu sou sem visão. Você via Jesus envolvido
lá se metendo num trabalho de Herodes, politicamente falando, ir lá para o palácio de Herodes, ó, eu quero pegar aqui Tiago aqui, eu queria que você pudesse fazer uma parceria comigo aí, tá vendo? Uma porção de multidão vindo atrás de mim, aí eu curo, eu liberto, multidão gosta disso, eu queria fazer um acordo com você, eu queria botar Tiago, queria botar aqui Mateus, aí para ter um cargo aí dentro aí. Você viu Jesus fazer isso? Sabe quem Jesus batia, quem Jesus se levantava? Contra os fariseus. Sabe quem eram os fariseus daquela época? Eram exatamente os bispos, pastores, que tinham conhecimento lá do Alcorão, tinham conhecimento lá das leis, mas não praticava, colocava fardo pesado em cima dos outros. Tanto que Jesus fez aquela advertência de Mateus 23, seus sepulcros caiados, se mostram belos por fora, mas são cheios de coisas podres, intemperança por dentro. Eram nesses fariseus, saduceus, fariseus hipócritas que ele metia o pau. Como eu venho aqui e meto o pau também nesses pastores, nesses pregadores que ficam aí com esse evangelho que eles pregam aí, esse evangelho meia boca, esse evangelho para promover a eles mesmos. Porque muitos deles não têm coragem de pegar o mercado de trabalho. Como eu, como um dia, quando eu resolvi deixar o ministério, eu não concordei mais com algumas questões e fui aos pés do meu Senhor, orei ao meu Senhor, e eu peguei e cheguei lá e pedi para mim sair do ministério e sair, vim viver minha vida. Não faço parte de associado com ministério nenhum. O único ministério que eu tenho é esse aqui, o meu canal. Entende? Assim como ninguém fez a minha cabeça para um dia eu tomar a decisão de entrar no ministério pastoral, ninguém fez a minha cabeça para mim tomar a decisão de sair. Então, se eu sair, se eu entrei e tive algum benefício ou malefício, é por conta e culpa minha. Se eu sair e tive benefício e malefício, é por conta e culpa minha, ninguém fez minha cabeça. Eu não tenho que ficar aqui falando mal do ministério onde eu estive, onde eu deixei de estar. Porque não existe instituição humana perfeita. Não existe. Por isso que nós sairemos desse corpo de morte e nos transformaremos num corpo celestial. Por isso que ele vai nos tirar desse mundo por meio do arrebatamento, vai nos levar para ficarmos guardados com ele, para acontecer o que tiver que acontecer aqui, biblicamente falando, Apocalipse descreve isso dentro daquilo que foi revelado. O que está selado, está selado. Se o que está revelado, os anjos do céu olham e falam assim, ai da terra, ai dos homens, imagina o que está selado. Então, meus irmãos, o que me espera, o que eu tenho esperança, é no novo céu e na nova terra, porque isso aqui vai acabar. E quem é que me transporta para isso? É eu aceitar Jesus como meu Salvador. É eu fazer o que ele disse lá, receber o Espírito Santo para que seja minhas testemunha. Quem é que tem a capacidade de me fazer testemunha de Cristo? O Espírito Santo. Sabe quem é que toca em você? Não é minha boa oratória, não é meus olhos, não é meu cabelo aqui caindo nos olhos, não é minha aparência. Porque muitos buscam aí isso. Muitos buscam isso. Muitos estão estourando aí em cima de rede social de influência, sendo influencer, sendo youtuber. Assim, e muitos vão atrás. A porta é larga, meu irmão. Você pensa que as pessoas iam atrás de Jesus por causa de quê? Porque ele era o Salvador? Pela proposta de salvação dele, não. Elas eram curadas das suas lepras, elas curadas da sua cegueira, elas comeram pão e peixe de graça. Mas quando Jesus disse lá, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês vêm a mim não por minha causa, mas porque comeram o pão, muita gente foi embora. Foi quando ele chegou para os seus discípulos e falou assim, vocês também não querem ir embora, não? E um dentre eles falou, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Então as minhas palavras são para que as pessoas tenham vida eterna.
Não é palavra de promessa de nada nesse mundo aqui. Porque eu não busco nada nesse mundo. Sabe o que eu busco? O meu pão de cada dia. Eu estou que nem aquele povo lá no deserto. Eu como hoje esperando que Deus me dê o maná de amanhã. É o que eu faço. Eu não fico buscando ostentar, cobiçar, ficar cheio de ambição. Ah, eu tenho esse celular aqui que o irmão mandou para mim poder fazer o meu trabalho. Eu estou com o celular aqui fazendo o meu trabalho. Eu não pego o celular aqui e fico usando com outras coisas, entendeu? Com algumas questões aí. Eu não faço isso. Eu uso com o trabalho de Cristo, para o meu trabalho. Entende? O mundo em que nós estamos está perdido, pessoal. Está perdido. Satanás tem incitado as pessoas a fazer o que ele fez um dia. Que eu vou falar isso no próximo vídeo. Preste atenção no próximo vídeo que eu vou falar para você sobre a queda de Satanás. E o que ele tem incitado as pessoas a fazer. A seguir o exemplo dele, para que elas também caiam da graça de Deus. Para que elas sejam afastadas de Deus. É isso que ele quer. E ele não quer que as pessoas entrem naquele lugar que ele já foi condenado, que ele não entra mais. Ele já está condenado. Ele já está condenado ao lago de fogo. Porque não houve arrependimento nele. E se não houver arrependimento em você, meu irmão, você que me ouve agora, você que talvez sem saber, esse vídeo foi parar em você agora e você talvez seja o pregador de uma grande placa de igreja. Mas você sabe que se acontecer o arrebatamento agora, você é um deixado para trás. Você é uma pessoa que canta muito bem lá, toca muito bem lá dentro da igreja. É conhecido por todo mundo, tá dentro da placa de igreja há anos. Mas você sabe lá no seu consciente, você sabe que se acontecer o arrebatamento da igreja, se você morrer, você não está salvo. Então arrependa-te. E se preciso, volte à prática das primeiras obras. Se converta ao Senhor Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. Tenha comunhão com Ele, tenha relacionamento com Ele. Porque saiba de uma coisa, meu irmão. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.